Boa tarde. Uma vasilha plástica reciclável que eu comprei com frango assado no G Barbosa. Vou enchê-la de areia úmida e virar em cima de uma pedra de piso passada a óleo de comida. Coloquei areia ali em uma vasilha, levei até a torneira, molhei para ficar úmida. Coloquei aqui dentro, alisei ela com a mão. Passo óleo de comida ou qualquer outro tipo de óleo na peça toda. Ou seja, na pedra de piso. Tirei a vazia e aqui ficou o formato da areia. Com o pincel seco, desmancho esses detalhes da vazia, para que a areia fique toda nivelada. Fiz uma calda cremosa de cimento com água e joguei sobre o formato da areia. Lembrando que a que vai caindo aqui, a massa tem que ou deixa ou limpa com um pano. Não pode chegar com a ferramenta para cima da areia, que pode desmontar o formato. Fiz a massa de cimento 2 medidas por 1 e vou colocar lá sobre a areia que foi revestida com a nata do cimento, né? Para lembrar, estou com as mãos nuas. Minhas luvas terminaram, não comprei ainda, mas vou colocar loção ou óleo na mão, para que a mão fique hidratada e não ressecada. Então pego a massa e coloco primeiro em cima da areia, né? Não coloquei luva, estou trabalhando com colher, eu gosto muito de trabalhar com colher. Aí vem espalhando, né? Por cima todinho, depois a gente vai dar o acabamentozinho com a tauba plana para nivelar. E aí depois vem preenchendo as laterais. Pode ser de baixo para cima. Vai rodando ela todinha até fechar a areia toda. Coloquei uma pedra de piso em cima dela e olhei por baixo. Vê que tá bem coladinha. Aqui tá um pouco folgado, dá uma rebatidazinha de leve para dar uma nivelada. Estou sem um nível e sem uma taubinha aqui. Com a mão suave vem passando a peça assim, para ir tirando os lugares altos e ela ficar mais nivelada ainda. Espalho uma natazinha de cimento por cima. Com um pincel úmido, eu venho dando um acabamentozinho, né? Sempre umedecendo o pincel na água, para fortalecer mais a peça. Com a mão suave.
Serrei um pedacinho de ferro de 50 centímetros, parecendo aqueles ferros de varal. Entortei aqui nesse formato, né? E essa partezinha daqui eu vou prendê-la aqui. Eu gosto de enrolar sempre arame, porque para engrossar mais o ferro, fortalecer, e eu não uso tira de tecido. Gosto de pegar um pedacinho de isopor, coloca aqui para já fazer a referência da cabeça. Daqui para cá será o bico, né? E para cá o pescoço. Essa ponta vai entrar ali dentro do corpo, onde eu vou botar a massa, né? E eu fiz isso aqui e a cabecinha aqui, mas vocês poderiam enrolar tira de tecido molhado com a massa do cimento, né? Aí já botar bastante tira de tecido para já ficar grosso aqui. E aqui na parte do pescoço também já dava o formato da cabeça com o próprio tecido. Mas eu difícil uso tecido, faço assim. Aí eu vou chegar ali na vazia da massa com a própria mão e apertando massa aqui, ó, nesse pescoço todo, e depois vou encaixar devagarinho ali no corpo. Mais ou menos assim. Vou desencaixar ele agora, levar na vazia da massa e preencher ele de massa com a mão. Nessa parte não dá para ficar mexendo muito. Coloca alguma coisa para escorar o pescoço depois que você encaixa aqui, ó. Já coloca a massinha, né? Você vê que tem pouca massa que eu coloquei aqui no pescoço dele, porque eu não faço com tecido. Mas essa casquinha fina aqui amanhã vai estar seca para mim e vai estar ótima para eu colocar a massa de modelar para grudando nessa massinha aqui. Mas aí vocês querendo já pode fazer todo de tira de tecido para ficar bem grosso. Fiz uma invenção dessa aqui, vocês estão vendo, ó. Faz uma bola reta para cá, entorta aqui para cima, né? Que eu vou encaixar ali atrás, só essa partezinha aqui, ó, para prender ali na massa. E amanhã eu vou entortar esse ferro para cima para dar formato ao rabo através da modelagem. Centraliza certinho, encaixa aqui, ó. Dá até uma apertadinha um pouco para dentro. Olha para ver se tá certinho lá com a direção do bico. Só essa parte aqui pega a massa. Agora que já puxou um pouco com a buchinha úmida, vem dando um alisamento que dá um acabamento perfeito. Agora só não balança muito para o pescoço não sair do lugar. Olha como fica com acabamento perfeito, feito com bucha.
Essa peça aqui eu não vou modelar ela toda, né? Só o pescoço, o rabo e fazer alguns detalhes. Eita, que mora em frente de rua é uma zoada danada. Então da massa que sobrou, eu adicionei cimento para aproveitar e modelar aqui e fazer a asa. Com o fundo do pincel, marquei, né, a asinha daqui da ponta até cá na frente. Dá para vocês verem mais ou menos aí, já está escurecendo. Coloquei a massa de modelar aqui e dei um bocado de amassadinha com a pontinha da faca para criar esses detalhes aqui, ó. E da mesma forma eu vou fazer do outro lado, para ficar com esse detalhe aqui. Deu para entender aí, né? Amassa bastante com a ponta da faca para criar esses detalhes. Quando pintar, eu acredito que vai ficar bonito. Limpa esses pedacinhos aqui assim. E como eu falei, evitar sempre balançar para o pescoço ali não sair do lugar, né? Da posição. Agora a gente vai pegar a mesma referência do outro lado. Ver mais ou menos aqui assim, ó. Tem que olhar para ter certeza que esta vai ficar certinho, igual a outra. E vem terminar. Aqui, mais ou menos. Aí dá uma paradinha, vai lá, olha de frente para ver se tá certo. Pega a massa com a mão mesmo e vai preenchendo aqui, ó. No mesmo formatozinho que riscou. Dá uma apertadinha suavemente. Pode dar uma passadinha com o pincel se quiser. Agora com a ponta da faca de novo a gente faz os mesmos detalhes que fez nos outros, né? Vai apertando para baixo para criar esses detalhezinhos aqui, ó. Pode ser um pouco profundo. Ajeita aqui embaixo igual fez na outra. E é isso aí. Por hoje é só isso. Aqui na frente também fiz a mesma coisa, porém com a faca, em vez de ser assim com a ponta para baixo. Os detalhezinhos. Aqui são os detalhes do lado. Tirei o banco, né? Vou virar ela. Passando aqui o pincel para tirar um pouco essa sujeira. Vou emborcar ela, né? Com a pedra de piso agora vai ficar para cima. Vou tirar a pedra de piso.
Aí ela fica assim, ó. Tirei a areia de dentro, lavei. Colocar um pouquinho de massinha aqui, dar um acabamentozinho. Fiz uma massinha, um pouco de massa de modelar. Meia vazia de areia para um de cimento, né? Que não vai precisar de tanta massa assim. Se a peça fosse maior, poderia ser 2 medidas de cimento e uma de areia. Passando aqui um pouco de água com cimento e preencher de massa. Lembrando que lá no início vocês podem colocar logo tira de tecido com nata de cimento e areia, deixando o pescoço já bem grosso, para depois dar um acabamento na hora de modelar rapidamente. Mas eu, como uso pouco o tecido, eu passo um pouco de cimento para que no dia seguinte tenha uma casquinhazinha aqui, ó, para segurar a massa de modelar que eu vou colocar. Vou preenchendo devagarinho com a massa de modelar. Não consegue dar a perfeição logo de primeira. Tem que deixar dando uma puxadazinha, né? Depois passa o pincelzinho, um pouco úmido, e vai preenchendo mais de massa. Lembrando para você que no início você fazendo com tira de tecido, todo enrolado, é bem mais prático. Como eu já falo várias vezes, que a massa de modelar assim, se não souber fazer, toda hora ela fica caindo do ferro. Coloquei já aqui umas 2 camadazinhas apertando com a mão, né? Deixando dar uma puxadazinha um pouco, para depois passar o pincel úmido e arrumar, né? Aqui também no rabo botei uma primeira camada aqui na frente e por trás, apertando dentro daqueles arames. Você querendo pode fazer um rabinho de isopor, enrolar arame ou colocar tela também, né, de galinheiro, prender. Vou deixar puxar, colocar mais massa e dar uma alisadazinha com o pincel úmido. Então tem que ser feito com paciência, não queira fazer tudo de vez, colocar a massa toda achando que já vai modelar o pescoço, né? Que não dá certo. A massa fica caindo, fica rachando, então é melhor ir fazendo aos pouquinhos. Com o pincel úmido vai alisando para tirar as imperfeições e vir dando o formatozinho, né? Aí vai de acordo com vocês, quando você vê que já tá bom de massa, que o pescoço já tá ótimo, já para por aí. Vai pegando o formato do bico também. Fiz 2 bolinhas de cimento e coloquei uma de cada lado, para seus olhos. Agora que eu já consegui modelar ele, veio com a bucha, né? Dando o acabamento, a bucha só um pouco úmida, vem dando um alisamento que dá um acabamento perfeito. Dei umas 3 cavadas para ficar bem detalhada. Limpo suavemente, para na hora que eu pintar não sumir os detalhes, né? Aí eu cavo bastante. Então preparei uma calda de cimento com água, né? Um pouco meio cremosa. E venho passando aqui em cima com a mão suave para tapar essas imperfeições, né? Após a secura, com certeza vai ficar bem mais bonito. Passar aqui do outro lado também. Nas bordas.
e passa na peça toda o resto, né? Vai passando por dentro para dar um acabamentozinho melhor. Dou uma lixadinha, né? Aqui na ponta do bico, no pescoço e aqui por cima. Na peça toda, se quiser, para tirar mais as imperfeições e os grãozinhos de areia. Preparei uma calda de cimento com água e passo nela toda para dar uma revestida e tirando algumas fissuras, aquelas pequenas rachaduras caso tenha. Antes de eu pintar logo ele de rosa para dar cor, sempre eu gosto de pintar de tinta branca, né? E às vezes antes da tinta branca eu gosto de dar uma massa corrida. Mas esse aqui eu nem vou pintar ele de tinta branca, eu vou dar direto uma massa corrida. Não muito grossa, coloquei umas 3 colheres de massa aqui, diluí com água, mexi bastante e fui passando nele, né? Para ir sumindo logo a cor do cimento cru. Aí assim que secar, eu pinto ele. Agora só que para secar rápido assim, você vai ter que colocar água na massa corrida e misturar bastante até ficar no aspecto de tinta. Aí seca rapidinho, entendeu? E não precisa lixar. Se for dar massa corrida grossa, some os detalhes e às vezes é preciso lixamento. Então essas coisas assim deixa para quando for fazer obras grandes. Virei ele de forma que o pescoço fique livre e não afete o pescoço. Aí pinta aqui, né? Com a massa corrida misturada com a água, como eu falei para vocês. No aspecto de uma tinta. A parte aqui do peitoral. Pinta as laterais. Embaixo, né? O outro lado também. A parte do rabo. Vai pintando todinho e assim por diante. Então após a secura eu vou pintar ele de rosa com tinta acrílica branca, branco neve e algumas gotas de pigmento vermelho. Vou misturar os dois componentes e começar a pintar. Aproveitei que ele estava emborcado e comecei a pintar ele de rosa daqui do peitoral até cá atrás. Deixar secar um pouquinho e virar para pintar o outro lado. E depois dar mais uma demonzinhas aqui do lado para ir realçando mais a pintura. Misturei aqui no cantinho de uma vazia tinta preta, ou desculpa, tinta branca com pigmento preto. Para fazer os detalhezinhos aqui do rosto e do bico, né? Aí a pintura do rosto e do bico fica a critério de cada um. Já pintei aqui a pontinha. Passei aqui na pontinha, né? E vou fazer os demais detalhes. Com um pincel fino, ou um cotonete, que no caso é que eu estou usando aqui nesse momento, eu fiz uma marquinha dessa. E vou fazer a do outro lado. Depois acerta, né? Para tirar um pouco essas imperfeições. Então com o pincel fino, ou o próprio cotonete, vem passando tinta branca aqui nessa região em cima, onde estava de rosa. Isso se vocês quiserem bem detalhado, né? Se não quiserem, já uma pinturazinha básica aí já vale a pena. Com tinta acrílica e uma gotinha de pigmento amarelo, ou além disso a tinta PVA, eu faço esse detalhezinho aqui no olho dos dois lados. E agora, para finalizar essa parte do olho, eu vou pegar o cotonetezinho, pingar aqui na tinta preta e fazer uma bolinha no meio de cada olho.
Então pinguei ali, venho com o cotonete, faço uma bolinha preta. Do outro lado a mesma coisa. Com a tinta preta, para ficar mais detalhada nas asas e no peitoral, eu resolvi dar umas pinceladas. Não muito forte nem tudo, para não sumir muito o rosa. Fiz isso de um lado e outro. Com um pincel fino ou cotonete, também dá uns detalhezinhos na parte que foi aprofundada com a faca de tinta branca, para ficar mais detalhado ainda. E assim faz de um lado e outro e na frente do peitoral. Venho fazendo na frente também. Então, para finalizar, aproveito e dou comprimentos acrílicos para dar brilho e proteção na peça toda, né? Aproveito que ela está emborcado. Começa aqui pelo rabo para vocês verem, da cor do leite, né? Leitosa, mas depois seca, fica transparente, protege a peça e dá brilho. Com a mão suave venho passando o produto na peça toda. É importante ressaltar, se você for passar isso aqui antes de secar a pintura, tem que passar com a mão suave e em certos detalhes usar pincéis diferentes. Onde é preto, você passa a vaselina com pincel preto. Onde é branco, você passa a vaselina com pincel branco. E onde é rosa, passa com pincel rosa. Para evitar que manche, né? Essa peça daqui, ela pode até dar uma manchada assim, normal. Mas existem algumas peças, como um detalhe do rosto, alguma coisa que não pode manchar. Uma tinta não pode correr para o amarelo, nem para o branco, que aí fica feio, né? Secou embaixo, virei ela e começo a passar na parte de cima para dar continuidade e finalizar o nosso serviço. Produto maravilhoso esse comprimento acrílico. Dá um brilho muito legal e protege de verdade a peça. Passo aqui nas bordas por dentro, que é para na hora que colocar os ovos, né, evitar que arranhe o cimento e a tinta. Aqui na partezinha do olho, ó, mela ali o cotonete, ó. Passa aqui com a mão bem suave, desse lado e do outro. E para finalizar com um pincel limpo, eu passo aqui na parte branca, para não manchar de preto nem rosa. Tá vendo como fica branquinho? Se deixar pegar num rosa e num preto aí mancha, né? Então é isso aí, gente. Concluído mais um passo a passo. Mais um flamingo porta-ovos para decorar, né, aqui a cozinha. Na ausência dos ovos, pode até colocar frutas se quiser. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do passo a passo, né?
Dá uma olhadinha direito lá no passo a passo, é longo, mas vale a pena. Com os materiais que vai comprar para fazer esse aqui, ainda sobra para fazer outras. Sairia bem mais barato do que comprar uma peça em uma loja. Então espero que dêem uma olhadinha no passo a passo e curtam bastante. Grandíssimo abraço aí para vocês. Maravilhosa noite.